Oi, gente! Oiê! Estamos aqui nessa tarde ensolarada para falar sobre uma das razões que nos trouxeram a Canadá. A maior razão, né? É a maior razão, o estudo, que o Anazar vai pegar e vai falar um pouquinho mais sobre a experiência dele, a jornada dele para chegar aqui. Então, como muitos me pedem no direct do Instagram, para eu vir falar sobre essa minha experiência, de como que eu vim para aqui, porque eu escolhi aqui a minha faculdade e tudo mais. Então, vamos recapitular várias coisas, né? Vamos voltar no tempo, vamos voltar lá para 2019. Então, 2020, no auge da pandemia ali, eu queria muito fazer uma especialização. E, na verdade, eu estava em dúvida entre aqui e para Noruega. Mas então eu vi que, independente da faculdade que eu quisesse fazer, o primeiro passo era ter uma prova de proficiência em inglês, que no caso era o IELTS. Então eu me apliquei para fazer essa prova de proficiência, que a partir da nota que eu tirasse, eu ia decidir a faculdade que eu ia me aplicar. Então fui tentar fazer, mas a gente estava no meio da pandemia. Então acabou que minha prova foi sendo postergada, mas até que quando as coisas começaram a abrir, eu consegui finalmente fazer a prova. Tendo a prova em mão e tendo o resultado, bom, aí chega a hora de decidir o curso, a faculdade e tudo mais. Eu já tinha em mente que eu queria fazer o MBA, porque eu já tinha essa intenção de ir mais para essa área business, né? Então, a partir disso eu fui decidir. Decidindo isso, aí veio o segundo passo, que foi escolher o lugar. Aí eu coloquei os prós e contras daqui da Noruega e eu descobri que lá é muito frio. Nossa! Aí o povo deve pensar, nossa, mas e o Canadá não é frio? Exatamente, mas o Canadá é frio sim, mas fui pesquisando um pouco sobre as cidades daqui, pesquisei muito sobre Toronto, sobre Montreal, sobre Vancouver. E Vancouver cativou a gente de tal forma que, nossa, como que a gente explica, né? O clima a gente viu que era o mais próximo do nosso. Olha, eu não digo próximo, é o menos, como se diz, drástico. Sim, é um frio que não é tão frio. Por exemplo, não chega a menos 20, menos 30, como chega em Calgary, em Toronto, nessas outras cidades do Canadá. Montreal também é muito frio, então Vancouver é como se fosse a cidade mais quente do Canadá, por ser uma cidade de costa, tem praia. Então acho que isso ajuda muito para ser um clima mais ameno. Tanto que agora a gente está na primavera, acabamos de entrar e tá bem tranquilo, tá fazendo, 15 graus, então tá um clima bem agradável. Não precisa mais usar os casacões de inverno que a gente usou nos vídeos anteriores, a gente já consegue sair com um moletomzinho, enfim. Sim. Aí decidindo, Vancouver. Olhei lá, a gente começou a pesquisar e a gente se encantou, olhando as imagens e tudo mais. Então, depois de tudo isso feito, aí foi a hora de procurar a faculdade. Ai, gente, o Google é o nosso melhor amigo. Sempre, Google e YouTube. Usem essas ferramentas, viu? Porque elas são fundamentais. A gente consegue ver o ranking das faculdades e dos cursos. Aí eu encontrei uma faculdade que mais se encaixava ali no budget, né, gente? Porque isso é muito importante também. Parece que não, mas tem faculdades que você tem que já pagar o ano inteiro. Tem faculdades que deixam você pagar por termo. Tem faculdades que você já tem que pagar integral, então... Nossa, imagina. Imagina pagar tudo integral, meu Deus do céu. Então, isso é um outro requisito muito importante na hora da procura, né? Aí, depois disso, decidi. Que tem essa faculdade, eu quero estudar lá. Fui olhar os requisitos, a minha nota de corte dava ali da prova de inglês. Aí, fui olhar as documentações, aí pra iniciar a aplicação, era necessário ter uma cover letter, que é uma carta de motivação do porquê você seria um bom aluno para a faculdade, o que isso contribuiria na sua vida profissional e pessoal. E, enfim, aí tive que escrever uma cover letter, precisei enviar a nota da prova de inglês e enviar meu currículo também, e o histórico. Mas o currículo profissional ou acadêmico? O currículo profissional, com onde eu trabalhei, as empresas que eu trabalhei,
e o histórico. Só que tudo isso, quando vocês forem se aplicar, tem que ser em inglês. Então, a prova, o resultado dela já vai estar em inglês mesmo. Só que a cover letter e o currículo você faz em inglês mesmo, digita lá. O histórico você tem que mandar traduzir. E tem que ser uma tradução juramentada, que é uma tradução oficial, feita por uma pessoa certificada, enfim. Depois de tudo isso, demorou cerca de umas 3 semanas. Aí a faculdade me deu retorno, passei, a gente foi aprovado. Uhul, Canadá, vamos lá. Mas aí depois disso tem vários outros passos, que aí eu só posso falar da minha faculdade, não sei se todas são o mesmo passo. Aí tem que fazer a comprovação financeira, como que você vai se manter, além de todos os requisitos também do visto, que é necessário comprovar X mil dólares por pessoa, cada caso é um caso, e também de trazer acompanhante, afins. Isso também vai muito da instituição, mas você pode trazer. Aí, depois de tudo isso, começou o processo. Aí a minha faculdade tinha uma parceira no Brasil e me encaminhou para essa parceira para cuidar de todo o meu processo do visto. Porque, gente, o processo do visto é uma coisa muito burocrática. E chata. Ai, porque tem que traduzir tudo tem que ser juramentado, é uma coisa bem chata. Aí se falta um documento, tem que ir atrás o mais rápido possível, porque você tem que ser rápido, senão, sei lá, passa o prazo. Então é bem chatinho. Eu acho que foi a parte que mais deu dor de cabeça mesmo, a parte de tradução. Isso porque a gente já tinha tudo organizado e separado. Só que algumas coisas eram necessárias ser mais próximas, assim, uma coisa mais recente, só que a gente tinha coisas dos meses anteriores, porque foi demorando. Então, e o processo de tradução não é assim, eu mandei traduzir e já tenho na hora. Uhum. Isso leva de 3 a 5 dias, dependendo da quantidade que você tá demandando, né? Mas enfim, deu tudo certo, entreguei pra faculdade, tudo aprovado. Então, outra coisa, sobre a demora. Você pode demorar eu acho que todo esse processo pode demorar de 6 meses a 1 ano, dependendo do caso. Desde que você envia os documentos? Desde que você envia os documentos. Porque era pra gente ter vindo em abril, só que eu pedi pra postergar pra setembro. Então, no nosso caso, acabou levando 1 ano, porque eu iniciei o processo em outubro de 2021. E setembro de 2022 a gente chegou, só que era pra chegar em abril. Então, era pra ter sido 6 meses, eu posterguei. Então, só para vocês terem em mente também de quando forem se programar, para saber o tempo mais ou menos do início do processo até vocês chegarem aqui. Porque tem que ter o tempo para você planejar, porque mudar de país, gente, é uma coisa muito grande. Tipo, você pega a sua vida e coloca em 2 malas e é isso aí. Tipo, então, não sei, acho que 6 meses foi pouco pra gente, Então 1 ano já deu pra melhorar um pouco. Ainda mais pra mim, que eu queria, sei lá, treinar um pouco mais o inglês, me aperfeiçoar mais. Então acho que o período de 1 ano foi o ideal, mas dá pra ser mais rápido. Sim, então isso... E assim, se você acabou a faculdade e já quer iniciar eu acho que 6 meses tá ok. Mas a gente trabalhava, então tinha muitas coisas pra gente finalizar. Conseguir o budget, são várias questões. E ainda sobre o processo, tem um limite desse prazo de documento, que também é o que mais deixava a gente desesperado, porque eles falam, você tem, sei lá, até o dia tal do mês tal. E assim, isso é uma coisa que eles não postergam. Teve aquela data, se você não conseguiu, você tem que iniciar o processo novamente. Todo de novo. Imagina a dor de cabeça. Então, por isso foi muito essa correria. Então, quando vocês forem iniciar o processo, já faz isso, gente, pelo amor de Deus. Já deixa tudo programado, todas as documentações o mais juntas possíveis. E já tem em mente também uma empresa que vai fazer a sua tradução juramentada, para você não ter essa corrida que a gente teve também, de fazer vários orçamentos com várias empresas que faziam essa tradução juramentada, né? Uma coisa que a gente fez, que deu certo, mas mesmo assim ficou corrido, foi meio que criar um calendário, não um calendário, uma agenda com datas limites. Tipo, até data tal a gente tem que ter os documentos. Até a outra data, os documentos traduzidos. Até a outra data a gente começa a aplicação pro visto.
Aí, tendo em mente já que o visto demora, tipo, pra não ter essas correrias. Então a gente tinha tudo certinho. Tudo bem planejado, num plano. A gente fez É. numa plataforma online mesmo. Se quiser, depois eu deixo aqui nos comentários. Mas enfim, foi basicamente isso. A gente conseguiu finalizar tudo a tempo. E o visto demora um pouquinho. Isso também varia de caso a caso. A gente conhece pessoas que em 3 semanas conseguiu visto e tem pessoas que levou, sei lá, 3 meses. Que foi o nosso caso. É que eu acho que o nosso demora um pouco mais porque é uma coisa de turismo. Não é de turismo, é de trabalho e de estudo. Trabalho no meu caso, estudo para ele. Então acho que tudo isso influencia. Sim, aí tudo isso finalizado, saiu visto, partiu o Canadá. Vamos fazer, as malas já estavam prontas, na verdade. Vamos fazer as malas, já estava pronto. Aí partiu vir pro Canadá. Bom, vamos lá, para concluir. A Nazaré, esse processo vale a pena? Vale demais. É, assim, é uma coisa muito burocrática, muito chata, vai te tirar muitas noites de sono. Crise de ansiedade. Nossa, muita ansiedade, nossa, vai tacar ansiedade, você vai ficar cheio de olheira. Ah, hoje eu não tô mais. Hoje eu já consigo dormir. Mas assim, é um processo muito burocrático, mas no final vale muito a pena. Assim, eu não me arrependo de momento nenhum, muito pelo contrário, foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. Mas foi mesmo. E assim, hoje já estamos aqui há 6 meses e eu vejo o como as coisas conseguiram evoluir nesse tempo que a gente tá aqui, foram progredindo e tudo mais. E também tá sendo uma experiência excelente, assim. E por incrível que pareça, tá me surpreendendo muito, porque tá sendo infinitamente melhor do que eu estava imaginando que seria. Então é isso. Se vocês quiserem saber mais sobre a minha faculdade, sobre, não sei, instalação, as matérias que eu estou estudando, um pouco mais da vida, um pouco do dia a dia do estudante daqui, deixa nos comentários, aí eu faço uma parte 2. Exatamente, gente. Muito obrigado por assistir. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, deixem seu like e é isso aí. Beijinhos e até a próxima.